Olá, dando continuidade à nossa conversa referente à sociedade em rede, trago aqui hoje outro autor chamado Rodrigo Savazone, que é jornalista, produtor e ativista cultural, que fundou a Casa Digital, que na época até eu conheci, com Fora do Eixo, e eu trago hoje o título da obra dele, A Onda Rosa Choque. Rodrigo Savazone, no ano de 2012, participou de parte da organização da campanha do Fernando Haddad à prefeitura do município de São Paulo. E naquela época já estava bem polarizada a questão vermelha, né, representando o PT, e azul representando o PSDB, onde, de maneira que Rodrigo Savazone coloca como simplista, foi feito manchas, né, dentro daquela metodologia de detectar os grupos, né, sociais. Foi realizada as manchas de grupos que eram a favor ou que tinham ideias mais convergentes ao PT e outros que defendiam o PSDB, em que ele coloca que foi de maneira rasa colocadas manchas vermelhas só na parte, digamos, periférica dos negros e o azul dos brancos aristocráticos. É que não. E aí ele fala muito que é mais complexa essas relações, é mais complexa as relações de poder, é mais complexa essa rede, e que dentro dessa rede tem influências, né, essa questão do biopoder mesmo, né, nesse começo ele não fala de Foucault, mas vocês podem pesquisar o conceito de biopoder de Foucault, que fala que o poder ele não é regido assim no caso, uma instituição específica, aquela máquina pública, e sim por agentes, pessoas que trabalham lá dentro, né? Então, que é muito mais complexo, e ela se dá através dessas relações, manifestado por N interesses psicológicos. Foucault fala de várias questões. Mas voltando aqui ao Rodrigo Savazone, dentro dessa experiência com a Onda Rosa Choque, ele, uma forma lírica, né, romântica, que ele percebe esse novo tempo, né, dessas mobilizações desde do norte da África, do Oriente até aqui na Sul-América. Ele, quando estava nessa reunião com 20 mil pessoas na cidade de São Paulo, com o tema Existe Amor em São Paulo, unindo essas várias pessoas numa rede complexa, buscando quebrar esse paradigma dicotômica da polarização PT, PSDB, vermelho e azul, digamos, o garantido e o caprichoso, né, fazendo uma alusão ao boi, a festa do boi bumbá. Ele traz a onda rosa choque, que é essa mistura de cores, né? Rodrigo Savazone, ele recorre à expressão político-cultural. O que seria essa expressão político-cultural? Usando aqui minhas referências, umas anotações, ele usa para enxergar, no caso, como ele enxerga, né, a forma de expressar concentradamente 3 características que ele observa nos grupos produzidos na história do nosso tempo. Ele diz: a organização do campo produzindo a história do nosso tempo, que é a organização do campo da produção imaterial ou simbólica ou cultural, ou seja, a produção simbólica. A formulação de uma nova cultura política baseada na colaboração e no afeto, em dinâmicas de redes, e a interferência a partir da comunicação da cultura e na dinâmica de poder tradicionais. Ele também faz referência a Manuel Castells, que ele fala do communication power, o poder que é exercido na sociedade através da informação,
programada através das redes, dominando os mecanismos de troca entre essas redes. E aí ele aborda, suscita a questão do contrapoder, faz uma questão. Ele fala assim: ora, se a forma de mudar as relações de poder se exerce reprogramando as redes em torno de valores e interesses alternativos, se assim poderíamos dizer que as redes políticos culturais seriam justamente um modo de contrapoder que age na disputa dos modelos de produção cultural, de criação e de inovação. Ele usa depois uma referência de George Eudes, que no campo da cultura, que ele tem um artigo chamado Sistemas às redes culturales, como há e para quê. George Eudes, ele fala muito assim da cultura alternativa, do micro e do macro. Ele usa exemplo como do afro-reggae, como o afro-reggae, que faz parte de uma comunidade periférica, que representa uma cultura do povo, uma manifestação popular ou questões sociais ali da periferia, consegue, através da rede, através da internet, permear numa indústria cultural magnânima, maior, e consegue dialogar, e ela consegue se potencializar através dessa rede, nessa conexão através da rede, então da periferia com o grande poder industrial. E aí ele usa essa referência de George Eudes. Vou até aqui passar aqui essa parte que ele fala, que é bem interessante, que ele exemplifica isso assim, ó. Esse ativismo aí, ele usa um termo que é o que o Eudes usa, que é o ativismo reticulador, tecido reticular de nossos cérebros. O que seria isso? É interessante você primeiro saber o que é retícula, né? As retículas, os pontos. Então, como esses pontos cerebrais desenvolvem, estabelecendo conexões entre diferentes movimentos, elementos. E Savazone traz. Esse ativismo digital reticulador tem no ato de organizar redes um fim em si e um meio para atingir seus objetivos estratégicos, tão amplos como confrontar os 1% do planeta que dirigem o capitalismo global, ou tão específicos como reorganizar a vida comunitária em bairros periféricos, como é o caso do grupo cultural Afro-Reggae, como já mencionei aqui. Aí ele traz aqui essa parte do trecho do traduzido, né, do Eudes. As redes complexas têm a capacidade de obter informações que de outra maneira seria possível de se obter apenas por meio de instituições oficiais. Aí remetemos àquela fala na aula da Sociedade em Redes da obra de Manuel Castells. Nessa quebra, que essa rede digital na cybercultura permite essa quebra de permear somente através das instituições oficiais, jurídicas, constituídas formalmente, né? Tem o mérito de jogar um papel importante na oferta da educação informal, onde a educação cultural não existe ou ela é insuficiente. E, por outro lado, buscam levar suas programações para o espaço formal das escolas. As redes culturais podem conectar processos novos com processos tradicionais. Por exemplo, a produção cultural de um bairro com a produção das indústrias culturais, como eu havia dito. Então, é interessante ficar essa dica desse livro, A Onda Rosa Choque. Ela tem 180 páginas, ela está disponível na internet, em algumas lojas virtuais, mas também pela academia, né, que a gente chama, que você consegue baixar em PDF. Aqui, mais adiante, é bem interessante que ele fala que o Eudes conclui
que poderíamos dizer que as redes são maneiras de alavancar para cima o capital social e cultural. Aqui não é mencionado, mas vocês podem ver, pesquisar um pouco sobre Pierre Bourdieu, um sociólogo francês do século XX, que eu mencionei na aula sobre o forró, sobre a invenção do Nordeste. O Pierre Bourdieu ele fala muito disso, ele tem uma teoria onde ele menciona o campus e o campo e o hábitos. Ele diz que na verdade o campo forma o hábitos, mas ele fala muito dessa formação do capital, que a gente tem a capacidade de formar capitais, não é um capital só, a gente tem um capital simbólico, a gente tem um capital social, a gente tem um capital cultural, a gente tem lastros, a gente tem formas de formar esses capitais e colocar nesse campo de disputas, onde já é configurado um hábitos nesse campo de disputas, mas que também, aí mais adiante, Pierre Bourdieu, ele vê sociedades mais, como eu posso dizer, homogêneas, digamos assim, mas mais adiante estudiosos que utilizam sua referência de pesquisa, mas como Bernard Lahire, que é outro sociólogo francês, vivo, contemporâneo, jovem, né, digamos assim, ele cria uma teoria fala do patrimônio de disposições, que o homem plural, que através disso a gente tem, com esse patrimônio de experiências adquiridas ao longo da vida, por meios, oportunidades e caminhos que cada indivíduo percorre, ele é capaz de formar um patrimônio de disposições, e com esse patrimônio de disposições que a pessoa ativa nos momentos que é necessário e recorre a eles, é capaz de mudar suas biografias, suas histórias, mudando aí, às vezes, gerações, onde uma pessoa que seria muito pobre, pode chegar a estudar e concluir, por exemplo, o ensino universitário, mudando a geração de analfabetismo na família. Um exemplo, por meio de participação de projetos sociais em sua comunidade, mudando seu destino. Então, mas voltando ao capital cultural e social, eu coloquei aqui porque justamente essa ideia da rede horizontal, quebrando paradigmas e também instituições sólidas, também no sentido de fortalecer essa possibilidade de pessoas quebrarem a retroalimentação da pobreza, de geração de analfabetismo, de falta de oportunidade, de injustiça social, se potencializando através dessas redes. É isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom.